Deputados, venho a esta tribuna, senhor presidente, para tratar de dois temas. Sobre o primeiro, falarei de uma forma muito ligeira, porque sobre o tema pretendo voltar na próxima terça-feira. Jornal O Dia ou Jornal Extra traz uma matéria, uma divergência entre o governo do Estado, através do comandante-geral da Polícia Militar, e o Ministério da Justiça. E qual a razão da divergência? Relatório do Ministério da Justiça diz que no ano de 2011 morreram em ato de serviço 108 policiais militares e que outros 198 foram lesionados. Não sabemos a extensão das lesões. Sei que em muitos casos, depois da lesão, também o policial militar vem a falecer. Mas qual a natureza da divergência? Reage o Estado dizendo que o Ministério da Justiça não informou a verdade, porque em ato de serviço o número foi muito menor. Isto é, o fato de 108 terem sido assassinados, isto não surpreende. A grande questão é que reage querendo dizer que a morte não se deu em ato de serviço. Nem se discute se foi em consequência do serviço, pelo simples fato de ser policial militar. Se foi alguma vingança, não. Se morreu fora do serviço, isto é menos relevante. Mas na semana que vem voltarei a este tema. Mas, senhor presidente, há alguns dias atrás, o chamado Afro-Reg do senhor José Júnior completou 20 anos. E durante a comemoração, alguns dados foram divulgados. Aliás, dados que foram subestimados. Primeiro, dizendo que o Afro-Reg tem uma receita, obviamente oriunda de recursos públicos, de 20 milhões para tocar 30 projetos. Não sei se a receita divulgada corresponde à verdade. O que se sabe, aliás, o Zé Júnior reagiu à expressão de chamar o Afro-Reg uma holding, porque são 3 braços ou mais, com o mesmo nome, com endereços diferentes, isto é, razão social diferente, com endereços diferentes, mamando nas tetas dos governos. Isto é, o senhor José Júnior é um grande malandro, patrocinado com recursos públicos, desenvolvendo atividades nem todas conhecidas, mas com resultados conhecidos, porque pífios. Isto é, o Afro-Reg vive da mentira, e o senhor José Júnior vem enriquecendo escandalosamente às custas de recursos públicos. Mas aí, senhor presidente, ao comemorar 20 anos
procurou o senhor José Júnior com os instrumentos que dispõe, especialmente o patrocínio de uma certa mídia que insiste em ocultar a verdade à opinião pública. Volta o senhor José Júnior, aliás, agora sem a mesma repercussão da orquestração promovida pelo Sistema Globo há um ano atrás. Volta o senhor José Júnior a fazer insinuações ou denúncias contra o pastor Marcos Pereira e o projeto social desenvolvido pelo pastor. Mas pelo menos diz que já teve uma parceria com o pastor Marcos Pereira. Aliás, foi uma espécie de caroneiro, pegou carona no trabalho social desenvolvido pelo pastor Marcos Pereira. Até aí já seria revoltante, mas procura dizer o senhor José Júnior que ele anda em carro blindado a ele cedido por uma instituição bancária, que não diz qual foi, receioso, dentre outras coisas, de eventual agressão que poderia ser originada no pastor Marcos Pereira. Deixa ele de dizer do envolvimento que tem com figuras conhecidas ligadas ao crime organizado, incluindo o tráfico de entorpecentes. Ele procura atribuir a outro aquilo que é o seu procedimento, o seu envolvimento. E aí, senhor presidente, não é possível silenciar, porque exatamente há um ano atrás, em fevereiro do ano passado, o senhor José Júnior orquestrou denúncias contra o pastor Marcos Pereira, que resultaram em inquérito policial. Isto é, a Polícia Civil está investigando tudo aquilo que foi denunciado. Aliás, também com a participação do Ministério Público. Felizmente, esta casa se distanciou desse imbróglio. Pelo menos aqui, a Comissão de Direitos Humanos não encontrou espaço para patrocinar a insanidade do senhor José Júnior. Mas, senhor presidente, passado um ano, as investigações não foram concluídas. O que é que diz a legislação sobre o inquérito policial? Aliás, o senhor José Júnior também desenvolve um projeto em parceria com a Polícia Civil. Papo responsa, ele consegue se infiltrar nas instituições. Ele consegue, se utilizando da força que dispõe, do patrocínio da mídia, causar constrangimentos. Existe um certo receio em fazer denúncias contra o senhor José Júnior. Mas imaginar que ele mobilizou o aparato do Estado, Ministério Público e Polícia Civil, para investigar as denúncias que fez, mas passado um ano, qual a razão da morosidade? Por que as investigações não foram concluídas? O pastor Marcos Pereira foi vítima, porque pessoas da família, pessoas em torno do trabalho por ele realizado, as pessoas foram convocadas para prestar depoimento. Uma situação surpreendente que só nos modelos fascistas conhecidos pela humanidade se tem notícia. Por que não há uma conclusão das investigações? Porque, ao invés de investigar
falsas denúncias levadas a efeito pelo senhor José Júnior, porque o senhor José Júnior não é ele o investigado, porque ele tem uma trajetória conhecida, tem envolvimentos conhecidos, e ainda mama nas tetas do governo. O comportamento dele, fazendo falsas denúncias, transtornando a vida de uma pessoa e de uma instituição religiosa, mobilizando a máquina do Estado, já esse procedimento é em si criminoso. Mas ele continua surfando. Não se sabe até quando. Portanto, senhor presidente, eu concluo dizendo que eu venho a esta tribuna para exigir, pelo menos, a conclusão das investigações, a divulgação dos resultados, que eu tenho certeza absoluta de que nada foi provado que pudesse dar um mínimo, a mais longínqua razão ao senhor José Júnior. Mas quero também manifestar a minha solidariedade ao pastor Marcos Pereira, que ele não desista, que ele persevere com o seu trabalho, mesmo sendo vítima de falsas acusações, de perseguições descabidas, mas que ele persevere, porque o trabalho social por ele desenvolvido tem apresentado belíssimos resultados, muito superiores a qualquer invenção, a qualquer resultado que venha a ser apresentado pelo senhor José Júnior com o Afroreg, porque tudo não passa de uma trama, de uma orquestração que infelizmente encontra eco em alguns setores que deveriam se fazer respeitar. Parabéns, pastor Marcos Pereira, a minha solidariedade.